Bom dia, meus queridos e meus irmãos, e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Convido todos vocês agora para nós lermos juntos o 24º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Jeremias, capítulo 49. A leitura começa do 49, capítulo 49, a leitura começa, porque não tem versículo primeiro. Aleluia, glória a Deus. Pai nosso, mas eu convido vocês agora para nós orarmos primeiro, antes da leitura. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais em todas as partes, em todos os lugares. Seja feita a sua vontade, aqui na terra, assim como é no céu. E o pão nosso de cada dia, que nos dês hoje. Perdoai-nós as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E nunca nos deixe cair em tentação, mas livrai-nós de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Vamos juntos continuar a leitura. Dá início da leitura. Como tenho dito que não tem versículo primeiro, mas a leitura começa do capítulo 49. A condenação dos amonitas. O Senhor Deus disse o seguinte, a respeito dos amonitas: onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o Deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade? E que os seus adoradores fossem morar lá. Versículo 2. Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Porém, essa cidade amonita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então, o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que o tomaram dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Gritem, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para outro, sem rumo. Moloque, o Deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Versículo 4. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los?
Versículo 5. De todos os lados eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão, correrão para salvar a vida, e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando todas essas coisas. Porque antes de se cumprir, eu aviso primeiro. Porque fizeram coisas erradas, porque fizeram coisas que é desagradável aos meus olhos. Versículo 6. Porém, eu sou o juiz. Versículo 6. Porém, no futuro farei com que os amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, o Senhor, estou falando. A condenação de Edom, versículo 7. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Tema, será que o povo da cidade de Tema perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Versículo 8. Moradores de Dan viram e... Versículo 8. Vou repetir de novo. Versículo 8. Moradores de Dan, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Versículo 9. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Versículo 10. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Versículo 11. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. Versículo 12. O Senhor disse ainda: se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? Pois de jeito nenhum também será castigado. E é claro que você também será castigado. Versículo 13. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas, e todos os povoados em volta da cidade
ficarão arrasados para sempre. Eu, o Senhor, estou falando. Que se arrependam, todos venham a crer e se arrepender antes do que venha a acontecer, porque eu também mudo, não permaneço irado, não permaneço irado com um povo que se arrepende, mas se não se arrepende, tudo isso acontecerá, mas o povo não quiseram se arrepender. Versículo 14. Então eu disse, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: reúnam os seus exércitos e ataquem Edom. Versículo 15. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. Versículo 16. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas, embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, o Senhor, estou falando. Versículo 17. O Senhor disse, cairá sobre Edom uma destruição, não horrível. O Senhor disse, cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Versículo 18. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 19. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolhi governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Ninguém. Quem tem coragem de me desafiar? Ninguém. Que governador poderia me enfrentar? Nenhum. Versículo 20. Por isso prestem atenção no plano que eu, o Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Tema. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados e todos ficarão horrorizados. Versículo 21. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no Golfo de Acaba. Verso 22. O inimigo atacará a cidade de Bosra como uma águia que com as asas abertas se atira lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. A condenação de Damasco. Versículo 23. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco: os moradores das cidades de Amate e
Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram mais notícias. O medo rola em cima deles, como o mar, e eles não têm descanso. Versículo 24. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir, apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Verso 25. Essa famosa cidade que era feliz, agora está completamente abandonada. Verso 26. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Arrependam, povo, porque não se arrepende antes, para que eu também possa me arrepender do plano que tenho contra você. Verso 27. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. A condenação de Quedar e de Hazor. Verso 28. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Hazor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente. Verso 29. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam em toda parte: o povo está com medo. Versículo 30. Povo de Hazor, eu, o Senhor, estou avisando, vocês fujam para longe e se esconda o rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los. Diz o seguinte, versículo 31. Vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 32. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 33. Hazor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Elão é condenado. Versículo 34. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elão. Verso 35. O Senhor Todo-Poderoso disse: Eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Verso 36.
Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Versículo 37. Vou fazer com que o povo de Elão fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os que querem matar. Na minha grande ira eu acabarei com eles. Mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Versículo 38. Destruirei os reis e os líderes de Elão, e colocarei ali o meu trono. Versículo 39. Porém, no futuro, farei com que o país de Elão volte a ser como era antes. Eu, o Senhor, falei. A gente vemos aqui, meus queridos amados irmãos, que essas coisas aconteceram porque um povo que não tinha juízo para crer na palavra do Senhor nosso Deus e se arrepender, mas continuavam sempre a desobedecer e não praticar o que o Senhor pedia, que obedecesse às leis e os mandamentos dele, e que fizesse sempre o que ele queria, o que ele mandava. Mas o povo, eles não queriam obedecer ao Senhor nosso Deus. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele primeiro, antes de fazer as coisas, bem antes, ele falava primeiro, avisava primeiro, para que viesse a crer e se arrepender. Mas o povo era tão duro de coração, tão obstinados a praticar o erro, que não queriam se arrepender e voltar para Deus. Então o Senhor nosso Deus, aleluia, glória a Deus, ele fazia se cumprir o que falava. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele, aleluia, nessa época, ele enviou o seu Filho para que todos que nele venham a crer não venham a perecer, mas venham a ter vida eterna. Mas mesmo assim, essa nova aliança, o povo não quer obedecer o seu Filho. Tem muitos que não querem obedecer o seu Filho e outros desobedecem. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias chamado Cristo Jesus, e até logo. Amém.